Olá pessoal, dando seguimento à nossa aula, agora vamos falar sobre o circuito paralelo. Vamos para o quadro. Bom, o circuito paralelo ele tem uma característica muito importante, porque é o circuito que você vai usar no dia a dia. Tudo que você for ligar numa residência, seja uma bomba d'água, um chuveiro elétrico, uma simples lâmpada, a sua carga vai estar em paralelo com a fonte. Então, eu vou ter lá a minha fase, né? Essa minha fase, ela vai passar pelo disjuntor, vai passar pelo interruptor. Eu vou ter lá um disjuntor com um valor X qualquer, vou botar aqui 10 amperes, curva B. Eu tenho aqui o interruptor. Eu vou ter o retorno de fase, que ele vai para a minha lâmpada. E aqui eu tenho o meu neutro. A gente não vai apresentar o aterramento, mas no circuito paralelo, importante você ver aonde que é a sua fonte. Nesse caso de corrente alternada, a fonte vai ser a alimentação da onde você vai tirar, seja do quadro elétrico, seja se você vai puxar de uma tomada ou de um circuito existente, mas você vai ter os dois condutores que fazem a DDP, né? DDP. Vou ligar um ventilador de teto, da onde você vai tirar a sua fonte. Pode ser de uma tomada existente, de um circuito de iluminação existente, desde que seja o circuito principal, que está ligado à rede. Em alguns manuais, esse ponto vai vir escrito rede. Então a rede é a minha fonte de alimentação. Bom, eu quero, antes de entrar no conceito, quero que você veja que toda vez que você for ligar um equipamento, seja ele, se ele tem uma chave de ligação, você deve ver ele em três partes. A primeira parte, né, é a fase. A fase ela vai estar conectada direto na fonte, ela vai passar pelo dispositivo de proteção até o meu dispositivo de acionamento, que é o meu interruptor, no caso da lâmpada. Então, esse aqui eu poderia dizer que é a primeira parte. A segunda parte é o neutro, ou a fase 2, que vai, no caso do neutro, vai ser conectado diretamente na minha carga. Eu não posso cortar ou interromper o meu neutro. O neutro eu não coloco no disjuntor, eu não coloco no interruptor, eu coloco a fase. Tá? Se fosse outra fase, iria também no interruptor. E para fechar, eu tenho esse trecho que vai entre o interruptor e a lâmpada, eu chamo de retorno de fase. Bom, então, vou botar aqui 3. Tenho a parte 1, que é a fase, parte 2, que é o neutro, e a parte 3, que é o retorno de fase. Bom, por que eu falo que meu circuito está em paralelo? Porque a minha fonte, ela leva a alimentação para a minha carga. Então imagine eu com o meu corpo, tenho o braço direito e o braço esquerdo. Então o meu braço direito é a fase, o meu braço esquerdo é o neutro. Então eu tenho uma DDP. Se eu tenho a DDP, eu vou levar a DDP para essa carga. Quando chegar nessa carga, repare que de um lado eu vou ter a fase chegando aqui e do outro lado eu vou ter o neutro. Então eu digo que a minha carga ela está em paralelo com a minha fonte. A minha fonte ela leva a fase para um lado. Então se eu precisasse de outra lâmpada, eu iria estender essa fase para minha outra carga. Se eu precisasse de um neutro, eu ia estender o meu neutro para outra carga. Então ambas as lâmpadas estariam em paralelo com a rede. Vamos fazer isso de uma forma agora de análise, como a gente fez no circuito
em série. Então, aqui eu tenho a minha fonte. Então, eu tenho aqui no positivo, meu negativo. Bom, se a carga que eu vou colocar agora está em paralelo, então eu vou levar a fase e vou levar aqui o positivo, perdão, e vou levar o negativo. Vou colocar essa lâmpada que eu representei de forma genérica. Então, coloquei aqui um resistor, fiz uma emenda. Se eu quisesse colocar outro conjunto de lâmpadas, eu ia estender a parte positiva e ia estender a parte negativa, ia trazer para cá a minha lâmpada. Então, o meu positivo que está aqui, ele também estaria aqui, e o meu negativo também estaria aqui. Eu teria uma DDP entre os ramos. E para fechar nosso exemplo, se eu quisesse colocar uma terceira lâmpada, eu iria colocar um outro resistivo e traria para cá a minha fase. Bom, dentro lá do início, nós falamos que um circuito, de forma geral, ele pode ser decomposto em três partes, que são os nós, os ramos e as malhas. Então, repare que nesse circuito que está em paralelo, vamos escrever aqui, circuito paralelo. Então, o circuito paralelo, ele tem essa cara, ou seja, repare que o positivo, ele alimentou todo o circuito, né? Numa casa, a mesma fase que você leva para o quarto é a mesma fase que você vai levar para a cozinha. O neutro que você leva para o quarto vai ser o mesmo neutro que você vai levar para a cozinha. Então, dessa forma, você liga as instalações, 98% das instalações são feitas em paralelo. Então, vamos lá. Quais são os conceitos que você deve guardar? O primeiro é a tensão. O que acontece com a tensão no circuito paralelo? Então, no circuito paralelo, a tensão é a mesma em toda a extensão do circuito. Então, não importa se é corrente contínua ou corrente alternada. Então, aqui, vamos supor que a gente tem uma tensão de 12 volts. Significa que desse lado eu vou ter tensão positiva de 12 volts e aqui tensão negativa de 12 volts. Então não importa se eu estou pegando nesse trecho ou nesse, né? Vamos classificar assim, isso aqui é a malha 3, esse aqui é a malha 2 e essa aqui é a malha 1. Lembrando que malha é todo o caminho fechado entre os ramos e os nós. Então, repara você, se eu tenho aqui um resistor, que a gente chama de R1, esse resistor, ele está sendo conectado de um lado no positivo e do outro do negativo. Então, dessa forma, ele está em paralelo com a fonte de alimentação. O R2 e o R3, da mesma forma, eles estão em paralelo com a fonte. Repare bem, se eu cortar esse ramo aqui, ó, o meu R2 não deixará de ser alimentado. Diferente no circuito série. No circuito série, eu tinha R1, tinha R2 e tinha R3. Então, R1, R2 e R3 eram impactados diretamente toda vez que o circuito fosse interrompido. Então, se eu interrompesse o circuito aqui, logo depois de R1, todo o meu circuito, toda a minha malha era prejudicada. Diferente no circuito paralelo. Eu interromper o ramo, ainda a minha alimentação, ela permanece. Imagine você está utilizando uma luz no quarto e essa luz queima. O que acontece com a luz da sala? Ela queima também? Ela não queima. Por que não queima? Porque o circuito está em paralelo. Mas por que isso? Simples. Se o primeiro conceito, a tensão, ela
ela é a mesma em toda a extensão do circuito. Por outro lado, a corrente elétrica, ela também se divide, ela não é a mesma. No circuito série, só tinha uma corrente que passava por todos os resistores. No circuito paralelo, a corrente será dividida no circuito. Significa que eu terei uma corrente passando para cá, terei uma corrente indo direto, terei uma corrente passando em R2 e uma corrente passando em R3. De forma que a lei dos nós é claramente vista no circuito em paralelo, aonde diz que a soma das correntes que saem do nó é igual à corrente que entra no nó. Então eu tenho nesse trecho a minha corrente total. Isso são conceitos que você, como aluno, deve procurar fixar para ter segurança na hora de executar instalações. Se você pega o voltímetro, né, ou o alicate amperímetro, que tem a função de voltímetro, para medir a sua tensão, você precisa saber que a tensão que chega no quadro elétrico deve ser a mesma que está mandando para o quadro, a mesma que está mandando para a sala ou para a varanda. Ou seja, a tensão de alimentação, seja ela residencial, ela se no seu quadro chega a 127 volts, então a tensão lá na sua sala vai ser também de 127 volts, porque no circuito paralelo a tensão é a mesma. Se você medir no quarto e você tiver uma tensão abaixo, como por exemplo 30 volts ou 2 volts, isso são sintomas que alguma coisa está faltando, não há DDP. Ou falta o neutro, ou o circuito está em série com uma lâmpada, por isso está dando queda de tensão. Tudo bem? Bom, esses dois pontos são os pontos mais importantes no circuito em paralelo, que você vai trabalhar o tempo todo. Saber que a corrente será dividida e saber que a tensão é a mesma. Tá? Para a gente fechar como conhecimento, né, vamos falar aqui, vamos pular a resistência e falar da potência. A potência, por sua vez, a gente vai trabalhar ela em cada trecho. A potência em R1 ela vai ser o resultado da tensão empurrando a corrente nesse circuito. Então vai ser E vezes I será igual a potência, ou P. Mais para frente, vamos ver alguns exemplos para calcular a potência. Agora, eu quero chamar sua atenção para a resistência. A resistência, ela tem um comportamento diferente no circuito em paralelo em relação ao circuito em série. Lembra, na aula passada ou na aula de circuito série, a gente falou que R1 você poderia somar diretamente com R2 e poderia somar diretamente com R3, achando a resistência total. No circuito paralelo é diferente. Existe um efeito no circuito paralelo que você tem uma resistência grande. Quando a corrente entra, pelo fato da corrente se dividir no circuito, o efeito total vai ser que a resistência vai diminuir. Se no circuito série a resistência aumenta, no circuito paralelo a resistência diminui. E isso é tão importante que até na faculdade, quando os engenheiros estão estudando, existe uma responsabilidade grande na hora de colocar transformadores em paralelo. Porque pelo fato da resistência diminuir, a corrente de energia, que a gente chama de corrente de curto-circuito, ela se torna muito alta. Então o conceito que eu quero que você grave é o seguinte: resistência no circuito paralelo. A resistência total, olha só, do circuito que está em paralelo será menor do que a menor resistência existente no circuito. Vou repetir. A resistência total, vamos abrir aqui,
a resistência total de R1, R2 e R3 será menor do que o menor resistor ou resistência existente. Exemplo, vamos supor que R1 fosse 5 ohms, R2 fosse 10 ohms e R3 fosse 15 ohms. Quem é o menor resistor aqui? Lógico que você deve estar falando que é o R1. Ele vale 5 ohms. O que diz a lei de ohms? Quando eu calcular a resistência total do circuito paralelo, o valor que eu vou encontrar deve ser menor do que 5 ohms, porque 5 ohms é o menor resistor existente no circuito. Se eu achar um valor menor do que 5 ohms, eu estou no caminho certo. Eu vou ensinar para você 3 formas de achar a resistência total do circuito para que você aplique em qualquer análise que você utilizar, tá? Agora vamos fazer uma pequena pausa para a gente vir para os exemplos, para a gente fechar a parte de circuito paralelo.